Boa tarde, pessoal. Antes que eu esqueça, feliz ano novo, feliz 2026 para vocês. E a gente tá aqui hoje para conversar um pouquinho sobre esse edital da Câmara dos Deputados que saiu às vésperas do Réveillon e para que a gente consiga aí, efetivamente entender um pouco do edital. Quando a gente está falando de um grande concurso, e a Câmara dos Deputados é um grande concurso, a gente precisa é, saber ler o edital por trás das linhas, né? Justamente para que a gente consiga fazer uma preparação mais completa. Paralelo a isso, eu tirei, né? Eu tirei o semestre anterior para fazer provas, né? Não compartilhei muito com vocês, porque achei que não tinha muito porquê. Só a última, realmente, porque a, encontrei aluno, o aluno veio tirar foto, falei, não, vou falar para todo mundo que eu tô fazendo prova, porque não tem muito porquê. Então, assim, semestre passado eu fiz prova do Sebrasp, eu fiz a prova de técnico do TCU e fiz a prova da CGE de São Paulo, que foi da FGV. São provas totalmente diferentes, a gente sabe, né? E já esperando os concursos desse próximo ano, com grandes concursos, eu optei por essas duas bancas. Não consegui fazer nenhuma prova da FCC que eu queria ter feito, mas eu não consegui ali por questões de deslocamento mesmo de prova. E eu ia fazer a prova do Cefaz de Goiás, né? Que é a FCC. Mas o edital foi suspenso, cancelado, etc, etc. E aí eu não consegui fazer a prova da FCC. Bom, o que a gente tem que entender do Sebrasp? A prova do Sebrasp, por exemplo, é uma prova que eu não vejo pessoas desesperadas em termos de tempo. Poucas pessoas se desesperam na hora da prova do Sebrasp, na prova objetiva. A prova discursiva é outros 500. Mas na prova objetiva, poucas pessoas se desesperam em termos de quantidade ali de questões e tudo mais. Só que, o que acontece? A estratégia de prova do Sebrasp, ela conta muito mais em termos de acertos, tá? Você saber ler a prova e saber achar a casca de banana, saber se virar bem ali na hora da prova, é em termos de interpretação, de julgamento de certo e errado das assertivas. Tanto é que pouca gente sai da prova do Sebrasp falando que a prova foi difícil. Porque a gente sai da prova sem muita perspectiva. Porque quando você tem que fazer uma análise de certo e errado, ou você crava no assunto, ou você fica meio no limbo, tá? Esse é o primeiro ponto do Sebrasp que eu quero que vocês entendam. O segundo ponto, nós tivemos na prova do TCU um probleminha muito sério, que aí vai resvalar diretamente nessa prova da Câmara dos Deputados. Nós tivemos um abençoado que errou uma questão só, né? Por que eu falo do abençoado? Não, assim, o cara foi incrível, né? Assim, em termos de desempenho, cara, a gente tem que tirar o chapéu, a gente tem que, né, entender toda a trajetória, principalmente porque é uma pessoa bastante dedicada, pelo que eu entendi, só que ele mexeu com o ego do Sebrasp. Como que alguém erra uma questão do Sebrasp? A gente mexeu com o ego da banca. Mexer com o ego da banca significa que alguns pontos vêm aí para pegar a gente nessa prova. A parte de TI é a primeira delas, né? O que eles fizeram? Tem duas formas da banca mudar quando quando os alunos começam a ir muito bem nas provas dela. A primeira delas é quando a gente começa a pegar pesado em edital, que foi o que o Sebrasp fez agora, né? A gente já comentou aqui sobre isso, não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido a cobrança
de banco de dados de TI, né, para um cargo de técnico. Nem de analista, na verdade, analista de processo legislativo, né? Então, assim, primeira coisa, eles pegaram pesado nesse ponto de TI, justamente por isso. Qual que é o segundo ponto que a gente vai ter que fazer? Que a gente vai ter que tomar cuidado agora, que mexeu com o ego do Sebrasp. Ele vai pegar pesado na interpretação das questões, tá? Esses dois pontos, eles são cruciais, eles são essenciais daqui para frente de vocês. Pensando nisso, eu fiquei batendo cabeça, né, de entender, de pensar, de ver como que a gente pode fazer uma preparação. Que veio um edital grande, não veio um edital enxuto. Se a gente olhar, né? Porque, inclusive, tinha muita gente questionando o edital de técnico, né? Ah, mas será que o edital de técnico vai ser parecido com o de 2007? E eu sempre falava para vocês, ó, gente, cuidado, porque a gente tá numa outra vibe, a gente tá num outro momento, né? Não dá pra gente pensar só naquelas disciplinas. E justamente isso. Eles pesaram a mão nos dois editais. Então, assim, eu vou prestar a prova de técnico porque tá mais fácil. Não tá. Tá? Não é questão de estar mais fácil. Não tá. E a gente tem que tomar cuidado, então, com essa decisão, com esse ponto. E aí, a preparação de vocês, ela vai ser um pouco mais... ela vai ser diferente, tá? Por dois motivos. Tempo. A gente tem pouco tempo para abarcar todo o edital. Um edital denso. Quanto mais denso o edital, mais revisões e mais prática a gente precisa. Só para vocês entenderem, tá? Então, o nosso método, ele é o mesmo, tá? Então, a gente sempre trabalha com o mesmo método, né? Que é o EPA, que é estudo, prática e avaliação. Só que a nossa metodologia para esse concurso vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque vocês vão ver, eu não consegui subir, gente, eu juro para vocês. Eu vou... A gente sobe os planos por planilha. Então, também se eu mostrar a planilha para vocês, não vai ficar visual para vocês, então acho que não vai resolver muito, não. Vocês vão ver que vocês vão ter sessões extras de exercício, tá? Tá demorando um pouquinho para eu subir o plano justamente por isso, porque a gente tá fazendo cadernos de questões no que concursos específicos, tá? Vocês vão clicar lá e já abrir o caderno direto. Por isso que tá demorando, tá? Porque a gente tá fazendo os cadernos bonitinho para vocês e tudo mais. Mas a ideia é a gente ter sessões extras de prática, só que não prática como vocês estão acostumados. Por quê? O que a gente está acostumado? Eu vou ver sintaxe, sei lá, no português, aí depois de alguns dias eu vou ver questões de sintaxe. Não. Vocês vão ter essa sessão de questões de sintaxe? Vão, para fixação de conteúdo. Mas daqui alguns dias para frente, vocês vão ver questões de sintaxe misturado com, sei lá, com pontuação. Aí vocês vão pegar lá planejamento estratégico, vai ter questão de planejamento estratégico misturada com processo decisório. Então, eu estou fazendo esses sprints de questões, digamos assim. Eu gostei desse nome. Sprint de questões, gostei. Parênteses. Justamente que é para vocês conseguirem ter um raciocínio mais rápido e terem mais prática para vocês conseguirem analisar as assertivas, tá? Por quê? Daqui pouquíssimas semanas, na verdade, acho que na semana que vem, a gente já deve... Semana que vem? Não, na outra. A gente já deve conversar como chutar na prova. Aí você vai falar assim, poxa, Patrícia, mas minha prova é lá em março. Só que no Sebrasp, o chute no dia da prova, ele começa nos estudos. Então, aí a gente já vai fazer com que vocês se modelem para isso. E como que a gente faz essa modelagem? A gente faz essa modelagem, a gente vai fazer
nessas sessões mais práticas de questões, tá? Então, Patrícia, como que vai funcionar? O ciclo normal que vocês estão acostumados. Vai ter sessão de estudo, vai ter sessão de revisão, vai ter sessão de questões. Algo que eu vou colocar para todo mundo. Revisão semanal, tá? Eu quero forçar vocês a misturarem mais os assuntos. Eu quero forçar vocês a mudarem de assunto mais rápido. Porque na prova, lembrem-se, vocês não vão fazer uma prova de 120 itens. Vocês vão fazer uma prova de 180 itens. Eu já fiz prova de 180 itens do Sebrasp, que é o padrão de prova de diplomata, que é o padrão de prova da prova do CACD, que é a primeira fase de diplomata. E eu posso garantir para vocês que se vocês não estiverem preparados, vocês vão sair destruídos da prova. Vocês vão sair destruídos da prova e vocês não vão conseguir fazer a prova discursiva à tarde. Então, eu preciso, então, que vocês estejam mais rápidos para fazer a prova da manhã. Então, para isso, eu vou colocar revisão semanal para vocês. Vocês vão fazer revisão semanal aos finais de semana. O que mais que a gente vai fazer de final de semana? Discursiva. Ao longo da semana, vocês vão praticando pequenas discursivas. Por quê? Você pode falar assim, que bom que vai ser 20 linhas de texto. Depende. Se você sabe muito sobre o assunto, 20 linhas é pouco. E aí você vai começar a ter problemas para escolher o que você vai colocar nas 20 linhas. Então, a gente precisa trabalhar vocês para as 20 linhas e a gente vai trabalhar vocês para a peça técnica, né? A peça técnica é um parecer, gente. Não tem por onde, tá? É a peça técnica que o Sebrasp chama, vai ser um parecer, tá? Que tanto técnico quanto analista pode vir a escrever parecer, tá? Eliane, a regimento não cai todo para técnico, eles colocaram exatamente o que eles querem, tá? Eles colocaram exatamente o que eles querem ali. Tá bom? Então, juntando toda a preparação, o que a gente vai ter? A gente vai ter as sessões de estudo regulares, que são que é o grosso do estudo de vocês. Vocês vão ter essas práticas de questões esparsas ao longo das semanas, para potencializar um pouco mais as questões, para potencializar a memorização, porque ao invés de você ficar mais tempo ali sem ver o conteúdo, né, você vai ter essas práticas mais organizadas, e vocês também vão ter as revisões semanais que vão influenciar ali também na memorização de vocês, tá? Estudo de discursiva, tá? Eu já tô finalizando os temas, tá? A gente vai ter bastante pessoal de analista, para o pessoal de analista, a gente vai ter bastante tema de regimento interno, né? Mas a discursiva, gente, para mim, assim, o que faz mais sentido para mim dentro ali do edital de vocês, tá? Pessoal de analista, a peça técnica vai vir em cima de processo legislativo, então você precisa saber juntar o processo legislativo constitucional com o regimento ali na peça técnica. Depois, uma discursiva de administração, de gestão, e outra discursiva ali pode ser de ciência política juntando com direito constitucional, né? Eles pediram bastante ali a parte de representação política e tudo mais, é um assunto que está na moda, então eu iria para esse caminho. Pessoal de técnico, né? Peça técnica para técnico pode ser ou a parte de licitação ou AFO, tá? Que aí a parte de AFO entraria mais
voltada ali para fiscalização, para o trabalho ali de fiscalização, tá? Então, acredito que pode vir na peça técnica. E nas discursivas, gestão, e aí o outro assunto que seria, né, se na peça técnica vem licitação e contratos, por exemplo, vem uma de AFO e uma de gestão, por exemplo, tá? Não vejo por que eles pedirem, por mais que seja conhecimentos específicos, não vejo por que eles pedirem conhecimentos ali de banco de dados na discursiva, tá? Não tem a característica do Sebrasp, e nem se ele quiser sair assim muito fora, eu acho que não faz sentido. E na minha concepção, tá? Na minha concepção, o órgão ele pediu para o Sebrasp também para que ele fizesse uma prova justa, tá? Porque a gente tem que lembrar que, por exemplo, a gente está fazendo um novo concurso para processo legislativo e gestão, sendo que o último concurso foi em 2023, né? Só que a banca resolveu pegar pesado e aí mal teve cadastro de reserva, tá? Então, eu acho que agora, né, eles mudaram de banco e eu acho que agora a gente quer uma prova justa e a gente quer que tenha 80, 90, vamos colocar 90, né? Tenha 90 discursivas e que você aprove, no mínimo, 35 pessoas na discursiva, tá? Então, não, eles não querem que 90 discursivas sejam aprovadas, corrigidas, para eles aprovarem 10 pessoas. Não é isso que eles querem, tá? Então, eu acho que a gente tem que levar tudo isso em conta, tá? Então, o que vai acontecer agora, tá? O plano de vocês vai ser atualizado, certo? Para quem tá na dúvida ainda de técnico e analista, a gente fala um pouquinho mais pro final, tá bom? Mas agora, o que eu quero de vocês, tá? É o seguinte: que vai acontecer agora, Patrícia? Vocês só precisam sinalizar aquilo que vocês já estudaram, ok? Eu vou pegar um plano de estudo aleatório aqui, tá, gente? Deixa eu abrir aqui. Só para lembrar para vocês aqui, ok? E olha só, pode ser que você esteja vindo de outro concurso, de outra banca, etc, tá? Ou que você que seja, né, um conteúdo que você já tenha mais afinidade e tudo mais. Pode sinalizar, tá? Pode sinalizar que você já estudou, porque a gente vai ter muita prática, a gente vai estar fazendo muita questão e isso também vai te ajudar, ok? Então, deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui, por exemplo. Compartilhar aqui com vocês a minha tela. Eliane, a gente, para saber se vai dar tempo ou não, a gente precisa colocar o plano e ver ali o que falta fazer, entendeu? Aí depende da sua carga horária, tá? A gente só consegue ver se vai dar tempo colocando ali na grade horária. Então, olha só, gente, aqui, vocês estão vendo minha tela? Tá, ótimo. Ok? Aqui, tá? Vocês veem aqui, ó, sinalizar assuntos já estudados, tá bom? Aí, já estudei ortografia, já estudei classes, já estudei. Deixa eu voltar aqui. Já estudei, deixa eu ver. Estruturas lógicas e tudo mais. Aqui, ó, Poder Judiciário, tô sempre estudando, funções essenciais da justiça. Tá vendo? É só clicar que ele vai fazer esse tracejadinho aí. Aí, remover os assuntos selecionados
Não vou remover porque é de um aluno aqui, tá? Remover os assuntos, ele vai falar que vai sair do planejamento, e sim, ele vai sair do planejamento porque depois ele volta nas revisões e questões, ok? Então, podem fazer isso tranquilo, não precisa se desesperar, né? Porque às vezes essa é uma funcionalidade que vai mexer um pouco no plano de vocês. Mas se eu tô falando que pode fazer, beleza, ok? Não tem problema não, ok? Então, quando eu colocar o plano novo para vocês, vocês só vêm aqui e já sinalizam o que foi estudado. Ah, Patrícia, eu não sei o que eu estudei, tá? Então, se você já é aluno da mentoria, né? Você tem aqui em meu desempenho, você tem progresso do plano. E aí, aqui, vai estar completadinho, esse aluno começou agora, então não vai ter muita coisa, mas vai aparecer a porcentagem aqui e vai estar verdinho aqui os assuntos já estudados. Qualquer coisa, você tira um print, tá? Tira um print aqui, só para saber o que você já estudou, e depois você só marca lá no outro, ok? Então, bem simples, bem tranquilo, ok? Bem simples aqui e bem tranquilo para vocês, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui. Alana. Isso, Alana, só sai a parte teórica, tá? Só sai a parte teórica e aí depois a gente volta só com as questões e tudo mais, tá? Lid, depois eu abro para as questões, tá? Eu só tô terminando aqui de falar sobre o plano de estudo, ok? Bom, gente, então, tá? É isso que vocês precisam saber. O que eu quero que vocês também entendam, tá? Patrícia, vai dar tempo? O que eu faço? Gente, vocês estão se preparando para um concurso de altíssimo nível, tá? É justamente, eu acho que a grande maioria aqui quer aposentar a caneta de concurseiro, né? E esse é o tipo de concurso que a gente aposenta a nossa caneta de concurseiro. Então, a gente precisa dar o máximo de si. Se você consegue estudar hoje 3 horas, se planeje para ir aumentando gradativamente. Se planeje para estudar pelo menos meia hora, 1 hora no próximo mês. Tá? É um tiro muito rápido, né? Veio realmente assim um, um período muito curto para a gente fazer isso. Então a gente precisa se dedicar e dar o máximo, tá? Vai ter ansiedade? Vai. Vai ter nervoso? Vai. Vai ter desespero? Vai. Só que vocês têm que controlar tudo isso, tá? Vocês têm o grupo para vocês jogarem lá e falar, gente, eu acho que eu não vou dar conta, o que eu faço e tudo mais. Né? A gente tem, e a gente vai colocar para vocês muitas ferramentas. Dá para estudar com inteligência artificial. O Thiago tá aqui. É, ele é prova viva disso, né? Dá para você fazer estudo reverso com o Sebrasp, tá? Dá para fazer. Na prova do TCU eu fiz estudo reverso com AFA, porque fazia muito tempo que eu não lia, não lembrava aquele monte de... aqueles percentuais e tal. Eu estudei só por questões, e eu só não gabaritei AFA porque eles resolveram colocar aquelas questões lá estranhas estranhas lá da resolução da Receita Federal, que não estava no edital, mas enfim, né? E aí eu deixei em branco. Então, sim, dá para fazer estudo reverso. Só que vocês precisam acreditar, tá? Não adianta você abrir o PDF, ou abrir a inteligência artificial, ou abrir qualquer material e na sua cabeça você tá, ai, será que vai dar certo? Não sei. Não. Se você começa a estudar assim, já não vai dar certo,
A sua cabeça já tá te falando que não vai dar certo, tá? Então você tem que acreditar no processo. Você tem que abraçar o processo para que ele funcione. Porque o processo ele funciona à base de 3 pilares. O seu subconsciente tem que acreditar no que você está fazendo. Você tem que ter uma motivação muito forte para saber por que você está se dedicando tanto àquilo ali. E a sua motivação pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser uma coisa muito grande, pode ser uma coisa muito pequena, enfim, você precisa estar com essa motivação. E terceiro, estudo, tá? É aprovado quem estuda da forma correta, estuda de verdade, acredita no que está fazendo, acredita no processo e tem a motivação para seguir todo dia. É isso que funciona. Ok? Tá? Thalita, o estudo reverso é. Vocês têm medo. Vocês têm medo. O estudo reverso não é para aquilo que você sabe, é para aquilo que você não sabe. O estudo reverso, ele é uma técnica de estudo para algo que você não sabe. Estudo reverso não é revisão. Aqui a Thalita perguntou aqui, ó, compensa fazer estudo reverso com as matérias que não terminamos? Se você terminou a matéria, você está revisando, você não está estudando. E se você já terminou a matéria, significa que você vai revisar por questões. Técnica muito validada. Se você não estudou aquela disciplina, aí sim é estudo reverso. Essa é a diferença. Vocês acham que estudo reverso é revisão. Estudo reverso é estudo. É estudar por questões. Tá? Então, Ranier, você não tá estudando, você não tá fazendo um estudo reverso na revisão. Porque estudo reverso é estudo, não é revisão. Você está revisando por questões. Entendeu? Você está revisando por questões. Aí, beleza. Ah, é um assunto que eu não vi. Aí é estudo reverso. E, gente, olha só. Em 2 meses, ninguém vai sair expert em nenhuma disciplina. Vocês não vão fazer uma pós-graduação, vocês não vão se tornar PhD em banco de dados em 2 meses. Eu só preciso que vocês acreditem que, se você estudar aquilo que está ali, você vai conseguir acertar a questão na prova. É só isso. Ah, mas quem garante? Se você não acreditar no processo, você vai estagnar. Tá? Você vai estagnar. Percentual de acertos de vocês agora: 90%. 90%. A régua tem que ser alta, tá? A régua tem que ser alta. É mínimo de 90%. Tá? Mínimo de 90%. Então, coloca na cabeça de você, escolhe a técnica que você vai usar. Ah, eu não tenho muito tempo para estudar. Então, eu vou fazer estudo reverso. Eu vou estudar por questões. Abraça o que você escolheu e segue em frente. Se você ficar se cobrando, se você ficar duvidando, se você ficar nesse será, não sei, você já perdeu o jogo. Você já perdeu o jogo. Porque aí você não perde só a sua confiança, você perde a sua motivação. E aí você começa a pensar no seu plano B. O seu plano B, que pode ser um outro concurso que vai sair no meio do ano que vem, que vai sair não sei quando. E aí, quando você começa a ter esse tipo de pensamento, você não tá dando tudo de si. E se tem uma coisa que todo aprovado faz, é dar tudo de si.
todo aprovado. Vocês podem assistir 500 entrevistas. Todos os aprovados vão falar de forma direta ou entre linhas que eles deram tudo o que eles podiam. Eu não tô pedindo para vocês estudarem o máximo que vocês conseguem o ano inteiro. Eu tô pedindo para vocês estudarem o máximo que vocês conseguem por 2 meses. É isso. E é isso que você tem que acreditar. Eu às vezes eu me inscrevi em vários concursos, me inscrevia. Mas uma coisa que eu fiz em todos eles, que me ajudou a centrar, a focar, era justamente isso. Qual que é o próximo concurso? O próximo concurso é o X, então não existe outro concurso na frente. Eu não vou olhar para um lado. Mas o próximo é o Y. No dia seguinte da prova do X, eu penso no próximo. Agora, o meu foco é esse. E eu vou acordar, eu vou dormir, eu vou sonhar com esse concurso. Tá? Por quê? O Sebrasp, ele vai procurar os melhores. E vocês têm condições de serem os melhores. Vocês já são os melhores. Só que vocês precisam mostrar isso na prova. E é para isso que a gente tá aqui. Tá? Eu quero aqui todo mundo nessa lista, independente do cargo. Mas eu preciso que vocês encarem de frente. Tá? Encarem de frente. Mas um detalhe só para finalizar. Alguns de vocês ainda não decidiram se vão prestar técnico ou analista, certo? E eu queria. Me perguntaram várias vezes sobre isso. E assim, gente, como que eu vou decidir por técnico ou analista? Veja o todo, tá? Um ponto aqui crucial que a Eliane falou é a questão do banco de dados e tudo mais. Esse é um ponto, tá? Mesmo que analista tenha um pouco de TI também. Mas é o centro, tá? É o centro da prova. Então, por exemplo, se você tem mais afinidade com a parte de administração, se você já vem estudando a parte de licitação e contratos, se você é bom em AFO, ou que você tenha mais afinidade nessas matérias, o cargo de técnico te chama mais. Por quê? Porque é isso que vai ser o cerne, inclusive, da discursiva. Tá? Agora, em relação à parte do analista, o analista, o que eles querem ali? Eles querem uma pessoa que tenha as bases da gestão, né? Então, uma parte de gestão muito forte, mas eles querem que você entenda claramente do processo legislativo. Então, você vai precisar entender muito bem de todo o regimento, do processo legislativo em si e da parte política. Porque a parte de ciências políticas, ela envolve um pouco de constitucional, ela envolve ali um andamento da casa. Então, se você tem mais afinidade, por exemplo, né? Tem gente que prestou o último concurso da Câmara e já vinha estudando essa parte, estudou lá atrás, já vinha estudando essa parte de regimento e tudo mais. Você pode prestar analista porque você já tem meio caminho andado. Agora, se você veio de outra área, está prestando outro tipo de concurso, mas já estudou muito bem essa parte administrativa, que é a AFO, né, que é administração, licitação e contratos, faça para técnico, tá? Porque o foco ele está bem definido ali nos cargos, tá? Olha, agora com as nossas práticas ali dentro do plano de estudos de pós-digital,
você vai ter esse aumento gradual de acertos, tá? Mas para quem estagnou, uma das grandes ferramentas que ajudam é o caderno de erros, tá? Caderno de erros, e ali você não só fazer o caderno de erros, mas estudar o caderno de erros diariamente, ok? Isso te ajuda aí a aumentar o percentual também. A gente tem resultados bem bons com o caderno de erros, tá? Eliane, a gente vai disponibilizar os cadernos no que concursos, tá? A gente até pensou, eu estou estudando o TEC, tá? Estou estudando o TEC, mas a princípio, acho que agora para a Câmara vai ser via que concursos mesmo. O filtro do estratégia, ele não me deixa fazer, ele não me deixa fazer essa esses cadernos assim muito assertivos. Vai vir muito assunto aleatório ali no meio. Eu gosto do que concursos, Marcelo, eu gosto sim, né? O que ele tem mais questões, os comentários dele são melhores e o filtro dele também é muito bom. O TEC, você tem que saber usar o TEC, né? Tanto é que, assim, quando. Eu já tentei usar várias vezes o TEC, mas, assim, eu tinha que parar para entender a plataforma. Então, agora eu tô estudando a plataforma para ver o que a gente pode. Se vale realmente a pena, enfim, né? Gente, sobre Câmara dos Deputados é isso. Alguém tem dúvidas? Patrícia, quando que vai disponibilizar o plano? Gente, eu juro que eu tô trabalhando para que eu consiga disponibilizar isso no final de semana para vocês. Eu acho que o de analista eu vou disponibilizar hoje. O de técnico amanhã ou domingo. Isso, Sabrina, exatamente. Exatamente. Quando a gente coloca. Eu vou disponibilizar o plano para vocês. Eu dou alguns dias para vocês atualizarem ali o que vocês já estudaram e tudo mais. Aí, a partir disso, eu revejo. Então, semana que vem eu vou estar revendo todos os planos e aí resolvendo ali o que a gente vai ter que tirar caso a data ali exceda a prova. Eliane, você pode me chamar, se você não quiser falar aqui, você pode colocar no WhatsApp, tá bom? Ah, ótimo, tá bom. É porque é muito pessoal, assim, Uhum. no questão do horário da prova. Aí eu não sei se atrapalharia o pessoal aqui para eu poder perguntar no grupo. Pra mim não é uma coisa que eu quero esconder dos outros, é só assim, é muito pessoal. Quero saber o horário, em questão do horário da prova, porque eu tenho direito a uma hora a mais. E Então você aí, tem 6 horas de prova. 6 horas de manhã e 4 horas à tarde. mas compensa pedir essa hora, porque na FGV, por exemplo, não compensa, porque fica preso lá dentro da sala e fica com fome, sem almoço. Sério? Sério, sério. Então, para Nossa, eu não mim, sabia disso não. na última da FGV, eu até escrevi para eles lá, porque não dá tempo do almoço, porque eles calculam mal o horário. Como é a minha primeira prova no Sebrasp, eu não sei quanto tempo que eles dão de intervalo. Porque se for uma hora só de intervalo, e eles juntam todos os deficientes num lugar, que geralmente é muito longe. Então, eu moro em Águas Claras. E aí, da última vez, eu tive que ir para o Riacho Fundo. Aí anda tanto de carro que uma hora a mais não compensa. Então, é essa pergunta, assim, eu estou sem saber essa decisão, principalmente por causa da discursiva, que eu tenho direito a uma hora a mais. Nossa, dá um respiro, dá. Mas aí eu tenho que, com certeza, eu vou ter que andar para um lugar muito longe e ainda fica sem almoço, porque vai dar uns 30 minutos só de almoço. Então, para a FGV, não compensa. Eu vou Como é os perguntar, horários, entendeu? para o professor Arthur. O Arthur Conde, ele tem direito a 1 hora a mais. Eu vou perguntar para ele como funciona no Sebrasp, porque Tá, ele deve saber como que é. tá. Eu vou mandar um lembrete para você no WhatsApp, só para você não esquecer, tá Tá bom? bom. Porque eu dependo disso para saber qual laudo que eu vou enviar Sim, tá, para fazer a entendi. inscrição.
Ah, entendi. A Roberta tá perguntando se, como iniciante, ela tem chance. Olha só, Roberta, se você tem condições de fazer a prova, eu me inscreveria. Porque um edital, tá? Tirando alguns pontos do edital, é um conteúdo que você vai utilizar para os próximos concursos, tá? Então, é assim, vou aproveitar esse sprint, esse tempo aí para acelerar o meu aprendizado, né? Dar aquele gás, quando você tem tempo de prova é sempre bom, e aí você já entra no ritmo de concurso, tá? Então, se você é, tem essa oportunidade, eu, eu faria a prova, tá? Eu começaria esse estudo por eles mesmos. Sabrina, vai ter tudo no plano de estudo, sim, tá? Algumas coisas eu organizei por mais, por, fiz essa organização, sim, por pertinência, incidência, etc. Mas não foi tudo, porque, por exemplo, gente, estatística, dados, não tem como a gente aprender só aquilo lá, você tem que ter uma sequência lógica um pouquinho, tá? Uma coisa que eu fiz, a parte de raciocínio lógico já tem o início de estatística. Então, pessoal, por exemplo, de técnico, eu tirei a parte inicial da matéria de estatística, porque a gente já vai estudar na parte ali de raciocínio lógico, tá? Que é a parte de média, moda, mediana. E administração pública e administração geral, eu também, e gestão, eu tirei os assuntos ali que estavam duplicados no edital. Aqui. Ah, olha só, a Eliane falou um negócio legal. Acho que dá para fazer, hein? 1 hora de estudos à noite, né? Vocês poderiam. Tem gente que tá fazendo isso, tá? Eu até conversei com um aluno esses dias. Eles fazem questões, então vocês fazem uma grade. Se vocês quiserem ajuda, eu até posso ajudar vocês. Vocês fazem uma grade. Segunda, a gente vai fazer questões de português. Terça, constitucional, administrativo. Vocês vão, né, ciclando e vocês fazem 1 hora de questões. Porque daí vocês vão comentando as questões, vendo, um ajuda o outro. Isso é bem legal. Isso é muito bom. É o que a gente chama de smart learning, né? Funciona bastante. Alexander, o plano de estudo, ele não tem hora fixa, tá? O plano de estudo, ele tem uma carga horária X, que vai ser adaptado à sua carga horária. Roberta, teremos simulado sim, tá? Nós teremos simulado sim, aos domingos, né? A gente vai ter simulado aos domingos. A pergunta de US$ 1 milhão que você já falou, mas você acha que técnico tá mais difícil do que analista por essa parte de estatística? Mais difícil? Acho que não. Acho que não. O meu medo de técnico, de verdade, tá, gente? O meu medo de técnico é o seguinte. O Sebrasp, tá? A gente tá falando de Sebrasp. Então, o Sebrasp, ele pode tornar a prova de técnico muito mais difícil pela quantidade de candidatos. Entendeu? Porque eles fazem a prova com base na quantidade de candidatos. Então, quanto mais candidatos, mais difícil a prova. Então, quando você olha ali para as provas para as provas que a gente tem esses dois tipos de cargo, né? Quando tem mais candidato para técnico, eles aumentam cobrança de jurisprudência, eles aumentam às vezes a dificuldade de interpretação dos itens, tá? Então eu acho que é muito mais em relação à quantidade de candidatos.
Você começou a falar isso, assim, com relação à prova, porque eu acho que o recorte da discursiva, ele pesa muito. Você acha que a discursiva para a parte de analista, ela é mais aprofundada? Porque a AFA é simples, AFA ou é ou não é. Então, essa aí eu estou mais segura, assim, para fazer a discursiva. AFA, não tem muito para onde fugir. Agora, o processo legislativo, ele é cheio de nuances. E foi isso que eu entendi da sua fala. Então, só reforçando, assim, para ver se eu entendi bem o que você falou. Você acha que a prova discursiva do analista, ela é mais complexa? Sim, sim. Ela vai ser mais complexa, com certeza. Ai, bem lembrada, a Sabrina falou, não, quer dizer, a Sabrina não falou, não. Ela começou, pela fala da Sabrina, eu lembrei. Gente, é o seguinte, não é só estratégia, tá? Estratégia, grande, direção, todos os cursos não disponibilizaram as aulas ainda, tá? Se vocês olharem as aulas de pós-edital de estratégia, tá faltando um monte de coisa, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão usar as aulas de pré-edital, tá? Eu vou compartilhar aqui, só que você tem que estar, só que, não, você vai fazer o seguinte, ó. Estão vendo minha tela? Então, né? Tá. Aqui, minhas matrículas. Ó, Câmara dos Deputados. Tá no pós-edital, tá vendo? Tem uma abinha que tá pré-edital. As aulas estão aqui, tá? As aulas estão aqui no pré-edital. Tá bom? Aí você só muda a aba. Deixa sempre no pós, para não esquecer. Mas, essa aula não tá disponível aqui. Vai no pré-edital. Só isso, tá? Só isso. Mas o que tiver disponível no pós-edital, vocês podem usar no pós-edital mesmo, tá? E vai ter algumas coisas que não tem no pré, né? Então, a parte de estatística, a parte de banco de dados ainda não tem, tá? Lidiane, vai dar muita gente, com certeza. E outra, né, gente? Começo de ano as pessoas olham o salário, né? Só que desse monte de gente, 1% é que estuda de verdade, lembra disso, tá? Dos seus alunos, você tem mais técnico ou mais analista? Eu tenho mais analista. Porque pelos seus alunos é uma amostragem, né? Eu tenho mais analista. Eu tenho mais analista, tá? Mas eu acho que eu iria, assim, eu iria pela minha maior familiaridade, entendeu? Então, se eu já fiz a prova de 23, ou não fiz a prova de 23, mas venho estudando para poder legislativo, né? Para assembleia, enfim, compensa muito mais você já entrar para analista. Agora, se você está vindo da área de controle, da área administrativa, até às vezes até da área de tribunais, o técnico eu acho que encaixa mais na grade ali. O raciocínio que eu fiz é trocar um que tem um pouco do regimento por um que tem todo o regimento, então um pouco do regimento seria melhor, né? Uhum. Mais fácil. E aí a questão de ciência política, mesmo eu tendo feito o último, ciência política tem um universo de coisa que pode cobrar. Então, assim, você pode estudar 10 horas e vir outras coisas que você não estudou nada. Então, ciência política seria uma pegadinha. Eu tô ferrada em estatística, mas também para todo mundo, né? Porque assim como foi surpresa para mim, foi surpresa para todo mundo. Sim, Aí eu tô indecisa, mas aí eu acabei de decidir agora, assim, com base na fala da redação, que a redação vai ser mais simples para a técnica. Eu tô apostando nisso. entendi, entendi. Que pode ser uma aposta errada, mas. A Daniele pediu aqui os prompts para IA. Daniele, se você usar o notebook LM, ele nem precisa de prompt praticamente para entregar o que a gente precisa, tá? Tem tem a aula lá na plataforma de IA, é que o notebook LM ele tá muito mais amplo, né? Eu vou gravar um videozinho para vocês, porque você só clica ali nos tipos de material que você quer e ele te entrega.
ele te entrega bem. A Lidiane tinha feito uma pergunta lá em cima sobre o plano de estudo dela. Aqui, achei. Lidiane, já organizei o seu plano. Você só precisa mudar ali a quantidade de horas diárias, tá? Mas eu deixei algumas matérias só em exercícios, outras só em revisão e outras aí as matérias novas ali em estudo, tá? Mas se você quiser, eu mexo nas disciplinas de estudo também. Aí você só me fala. Isaura, você não vai alterar o cargo na plataforma. A gente fez um. Acho, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, você já preencheu aqui a tabelinha. Então, se você já preencheu aqui a tabelinha, eu já vou mudar aí para vocês, tá bom? Quem ainda não no grupo não colocou o cargo, tá? Quem ainda não colocou o cargo, atualiza, porque se não tiver atualizado ali na planilha, eu vou seguir o que vocês estavam estudando, tá? Tem sim, Roberta. Só me sinaliza lá que eu me manda mensagem que eu faço, ok? Gente, mais alguma dúvida? Ah, Alana. Alana, olha só. Gostei da sua fala, Alana. Não é para puxar a orelha, não, tá? Aqueles assuntos que já estudamos, mas não estamos muito seguros, devemos sinalizar como assunto já estudado também? Sim. Por quê, gente? Os assuntos que vocês não estão seguros, a segurança vem das revisões e das questões, principalmente das questões. Ela não vai vir da teoria, tá? Ela não vai vir da teoria isolada. A gente só vai conseguir efetivamente melhorar fazendo questões, tá? Ciência política, Roberta, eu pediria ali pro Notebook LM fazer um resumo do PDF, tá? Colocar ali os principais pontos e fazer questões, tá? Se não tiver muita questão no PDF, vai lá na inteligência artificial e pede para criar questões inéditas, de certo e errado. E eu estudaria assim, gente, porque ciência política tem uma parte de conhecimento de mundo, mas é uma ciência humana, né? Então, se você se deixar, você vai estudar 15 anos de ciência política. Mas a gente precisa entender o que o Sebrasp cobra, então as questões vão te dar um direcionamento. É verdade, Telebrás e Alego, no mesmo dia da Câmara. Isso, Sabrina, foi o que eu te respondi. Isso, foi. Ok. A Lego, a Lego tem mais vaga, né? A Lego tem mais vaga, não tem? Ah, não, são 20, né? Na Lego. 40. Isaura, os cadernos, eles vão ser disponibilizados dentro do plano, tá bom? A concorrência da Lego vai ser menor. A concorrência da Lego vai ser menor.
Ivana, eu fiz essa explicação sim, aí depois eu vou subir aqui a mentoria, aí depois você dá uma assistida, tá? Que aí eu falei algumas coisas, ok? Roberta, já respondi esse ponto, tá? Tem coisa que não dá pra gente ir só por estatística, ok? Não, no TEC não, gente, só no que concurso, tá bom? Bom, pessoal, então acho que é isso, tá? Olha só, aguardem então um pouquinho mais, já avisando, né? Vai ter coisa que vocês não vão conseguir estudar pelo material no pós-edital, porque ele não está disponível ainda. Vai para o pré-edital, tá? E aí a gente vai fazer essa preparação discursiva e tudo mais, vai aparecer já no planejamento de vocês, e a gente vai fazer esse trabalho também com a discursiva, tá bom? Quem é aluno com as discursivas integradas, né? A gente já vai subir as propostas, as aulas, tudo lá no na Nutror, tá bom? Quem não está com acesso na Nutror e tem o curso, pede para o Diego liberar o acesso para vocês, ok? Tá bom? Elzi, você consegue fazer. Eu acho que você. Já tá acontecendo, Jamile. Eu já abri o Tirar Dúvidas. Que eu tava falando aqui do TCU, né? Da LID, o pessoal falou da Lego. Já tá rolando. Elza, eu acho que para acessar o caderno, você precisa ser assinante. Eu não tenho certeza. Eu sei que o que ele disponibiliza, acho que 10 questões por dia para fazer de graça. Lidiane, eu te falei, mulher. Ai, ai. Jamile, já pode colocar sua dúvida. Gente, eu abri 6:10. Eu falei, alguém tem dúvidas sobre os concursos? Eu já abri o Tira Dúvidas. Elze, o seu plano de estudos vai ser em cima do GRAM, tá? Mas aí as questões a gente vai liberar no que concursos. Alexander, eu estou preparando aqui questões inéditas para quem já estudou todo o regimento, tá? Então aí a gente começa na segunda fase, que é a revisão do regimento, né? A revisão dos grifos, já com as questões inéditas, ok? As questões a gente deve formatar, eu vou mandar para formatação, layout, acho que semana que vem já está disponível. Jamile, estudo reverso é o estudo que você faz através de questões. Na plataforma, em vídeos, o primeiro ou o segundo vídeo está escrito lá, técnica de estudo, estudo reverso, tá? Lá eu ensino passo a passo como você tem que fazer o estudo reverso, que ele é feito por questões, tá? A lei seca você não vai sinalizar, Sabrina. A lei seca a gente não sinaliza na plataforma. Como assim? Se você terminar a lei seca, como assim?
Boa tarde, eu vou falar pelo áudio para ficar mais fácil. Uhum, É o seguinte, porque eu estou procurando adiantar, né, a que está disponível para mim, que é o regimento interno, uhum. mas eu vou fazer e terminar antes da previsão. Então, por isso que eu já estou preocupada em ver o que que vai ser colocado no lugar se eu não tiver como sinalizar, Então, porque aí, você percebeu o que eu falei para o Alexander, que ele perguntou como que estuda o regimento interno? Falei, quem está na primeira fase, quem terminou a primeira fase do regimento interno, vai entrar na segunda fase. Então, você está na primeira fase, quando você terminar a primeira fase, você vai entrar na segunda fase, que é rever os seus grifos e fazer as questões inéditas. Vai estar tudo lá na meta. sim, mas acontece que inicialmente a programação da lei seca, Uhum. eu acho que tem 50 e poucos dias, só que eu estou adiantando, então eu vou terminar antes. Aí você vai É, começar a fazer as questões inéditas. então essas questões já vão estar disponíveis onde? Lá, na meta. Ah, Uhum. mas as metas vão aparecendo conforme o sistema entender que eu terminei. E Não, como não tem. a meta fixa não. A meta fixa só eu que coloco e aí eu já vou deixar o caderno para Ah, sim, vocês. junto da lei seca já vai ter também a meta, né, para quem terminou. Isso. Tá, e no caso as outras leis também vão substituindo o regimento interno? Não, a gente só vai. Esse tipo de estudo só vai ser regimento interno. Tá, então o restante, né, aquelas resoluções do Senado e, enfim, lei de improbidade, isso tudo a gente é que tem que fazer por nossa conta. Você vai fazer dentro da meta de estudo. Tá bom, Porque obrigada. é porque não dá tempo, tá, gente? Não dá tempo de vocês é, quererem ler tudo, tá? A gente está dando prioridade, principalmente para o pessoal de analista ou de técnico, eu vou reorganizar as metas ali do regimento, né? Mas o pessoal de analista, o nosso foco tem que ser o regimento, tá? Então, só tomar cuidado com isso. Estudo reverso fica em vídeos na plataforma. É um dos primeiros vídeos. Estudo pode fazer, tudo pode fazer sim, Jamile. Pode. Ela funciona bem aí nessas últimas semanas de prova. Pode fazer sim. Wallace, Opa, boa tarde, professora, tudo bem? tudo jóia? Eu queria tirar uma dúvida com a senhora. Eu vou estar finalizando essa nova etapa do plano agora, hoje ou amanhã de manhã. Se a senhora Uhum. teria algum direcionamento para me dar nessa reta final aí, o que eu poderia estar fazendo até a atualização do plano? Questões, Wallace. Você precisa fazer todas as questões possíveis da FGV de 24 e 25, Show, tá? beleza. E pode fazer cadernos grandes, tá? Então, língua Uhum, portuguesa, 24, língua portuguesa, 25, e vai fazendo. Começa pelas disciplinas que você tá com mais dificuldade, uhum. tá bom? E aí, quando você terminar, manda mensagem para Ivanilza, que aí Tá, beleza. ela me avisa. Tá, joia. Beleza, obrigado. Nada. Mônica? Boa noite, professora. Oi, boa noite. Eu não tinha visto que a senhora tinha colocado a rodada, as duas últimas rodadas de discursivas, porque não chegou e-mail para mim. Geralmente, no dia que você coloca, chega no e-mail. E aí eu entro lá na Nutro, né, e começo a estudar a, o tema, né? Aham. Só que eu não vi. E aí, enquanto eu estava aqui ouvindo aí os outros, eu entrei na Nutro e vi que já está lá. Uhum. Só que a minha correção, e geralmente eu faço, não sei se eu estou fazendo certo, mas geralmente eu começo a estudar o tema de uma rodada quando eu recebo a correção da rodada anterior, para eu poder já começar a estudar, não, né? Começo a escrever. Aham. Para eu poder utilizar as informações, né? As orientações dos erros que eu tiver. Só que só agora que eu vi que já estava lá. Mas tem previsão de que dia que você vai me enviar a correção da última?
Eu preciso ver lá na. Eu preciso ver com a Marina, que faz a minha assessoria de redação, como que tá. Mas o estudo você já pode começar. Pois é, eu não estava fazendo o estudo porque eu não tinha visto que a senhora já tinha colocado, porque não chegou o e-mail. Entendi, entendi. Entendeu? Mas o estudo você já pode começar, né? E aí, só na hora daí de escrever, que você faz ali que você faz ali as observações do conforme a gente manda as correções para você, tá? É, E como as suas discursivas elas são maiores, demanda um pouco mais de tempo aí de estudo, né? pois é, e aí isso está me preocupando, porque essa semana eu tinha lido o edital, mas no início, né, dos estudos. E, então, eu não lembrava exatamente como que estava essa questão das discursivas. E aí, essa semana, eu fui olhar, realmente, são duas discursivas de 60 linhas em 4 horas. Uhum, sim. Justamente como os estudos demoram, eu fico pensando, como que eu vou conseguir fazer duas discursivas em 4 horas? Na hora você faz, porque você não vai estudar, né? Você vai colocar ali o que você sabe de conhecimento, né? O Uhum. estudo, ele demora muito porque a gente vai e volta, observa e tudo mais, né? Aí sim, mas na hora da prova, você não tem consulta. Então, é o que é o que você sabe, o que você lembra. Uhum. Porque a minha preocupação é essa, por quê? Porque a minha nota nos discursivos não está sendo ruim. Uhum. Das correções, né? Claro que pode melhorar, mas não está sendo ruim. Mas não está sendo ruim, mas eu estou consultando, né? Aí eu Sim, fico, justamente você está criando, né? Esse momento do estudo é para você criar os seus argumentos, né? Para você ter bagagem de argumentos e conseguir reproduzir isso na prova, entendeu? quando finalizar essas duas rodadas que faltam, aí, na verdade, eu tenho que enviar uma agora essa semana e outra na outra semana. Essa Isso. semana que vai entrar, e outra na outra semana. Se não me engano, é dia 5 e dia 12. Aí, depois, no caso da plataforma, já não vai ter mais o que fazer pela plataforma. Aí você vai Aí, começar a refazer os temas sem olhar, entendeu? Aí você vai refazendo os temas para reforçar a sua memorização. tá. Acho que era só super dispossível mesmo, que era a minha dúvida. Tá bom, tá bom. Eliane, você tem mais alguma pergunta ou você levantou a mão? Eu tenho, mas é rapidinho. Sobre a parte de estudo do regimento, nessa fase agora que vai ser mexido o plano, tem como colocar separado lá no plano de ensino? Tipo, título 5 revisão. Porque como fica tudo misturado, fica Não. difícil. Ixi, Então, porque não é assim que funciona, entendeu? Porque você vai revisar o regimento na revisão semanal, você já vai ter uma revisão semanal, entendeu? Você vai ler ao longo da semana, na revisão semanal, você lê de novo. Ou faz as questões, entendeu? Por quê? Porque se você fizer esse ciclo, você não vai. Bom, para técnico você até vai conseguir ler, mas não é só a leitura do regimento interno para técnico. A gente vai ter que ler a lei de licitação, por exemplo, para técnico, a gente vai ter que ler a LRF. Então, a gente vai ter que fazer bloquinhos mais fechados, mais densos, entendeu? estou tentando aceitar. Uhum. Sabrina? Sim, sobre a redação, a Mônica, ela falando, é, até me lembrou aqui uma dúvida que eu tenho. Eu nunca utilizei essa plataforma da aprovação e eu Uhum. quero saber a partir de quando que serão disponibilizados os temas, né, das rodadas referentes Uhum. à Câmara dos Deputados. E outra coisa, deixa eu ver aqui. E como que vai aparecer no nosso plano, né? Vai sinalizar lá, olha, temos essa meta de redação, e daí, nesse momento,
é que a gente vai à plataforma de redação para poder ver os temas, para escolher os temas e fazer as redações. Eu queria entender para poder me planejar e me preparar. Você já pode pedir a liberação, se o Diego não te enviou ainda, né, da Nutror, vai estar tudo lá. No seu plano de estudo vai estar lá treino de discursiva, tá? Em geral, você vai demorar ali, normalmente, 1 semana, 10 dias, né, para fazer a parte técnica, tá? E aí, da Câmara dos Deputados, a gente vai demorar aí 2 semanas, né, porque tem a parte de questão discursiva e a parte de peça técnica, e aí depois começam as rodadas. Então, as rodadas, elas vão começar daqui mais ou menos umas 2 semanas. Sim, a parte técnica a que você está se referindo, no caso, são aqueles vídeos, na plataforma específica de redação, ela tem umas orientações, assim, técnicas, é isso? Orientações não, são aulas mesmo, como que você Ah, tem que redigir o texto, o que pode fazer, o que não pode, o que é uma peça técnica, como que tem que ser feita. então, a partir do momento que eu conseguir já entrar na plataforma, eu já posso ir adiantando essa parte teórica de até os temas estarem disponibilizados. Mas, para finalizar, é o seguinte: então, eu só posso começar a fazer os temas depois que começarem a aparecer lá as tarefas no meu plano? Porque antes você não vai ter os temas, né? Sim. Ou vice-versa. Se eu começar a ver os temas, eu já posso ir fazendo, então, mesmo que eu não encontre aquela tarefa de redação no meu plano. Isso, Tá bom, obrigada. nada. É isso, pessoal? Sim? Mais alguém? Então, gente, excelente 2026 para vocês. Que a gente consiga aí a aprovação de todo mundo. Essa é a nossa meta maior para 2026. Nós ainda, né, confesso que bagunçou um pouquinho o nosso planejamento. Eu queria começar o ano já falando para vocês das novidades, do que a gente vai implantar e tudo mais, e a gente está começando aqui já com o edital aberto. Então, assim, a gente vai trabalhando, né, novidades, a gente vai trabalhando modificações ao longo aí desse mês de janeiro, mas saibam que aí a gente já tem muita coisa boa. Essa reta final aí da Câmara dos Deputados, ela é uma das primeiras inovações aí do ano, tá? Inclusive, para os outros concursos também vai ser implantado, porque esse edital ele veio, né? Então é a nossa primeira implantação e a gente vai ter muita coisa boa. E a nossa preocupação maior, vocês sabem, né? É a aprovação de vocês. Tá bom? Bora, gente! Então, excelente ano para todo mundo e até mais.